Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a esse canal, onde nós falamos de teologia, de estudo da Palavra de Deus. Nesse quadro, nós vamos falar de textos difíceis da Bíblia, onde textos aparecem com uma certa dificuldade de interpretação. Alguns nós vamos bater o martelo e vamos achar uma possível solução para aquilo. Alguns nós podemos achar várias soluções que podem encaixar ali dentro, mas não conseguimos bater uma tecla que todos serão plausíveis, e outras nós não vamos ter uma resposta para o que aconteceu, e se isso acontecer nós temos que ser sinceros em dizer aqui, tá bom? No vídeo de hoje nós vamos trazer uma dúvida que muitas pessoas têm. Quem foi a esposa de Caim? Quem foi a esposa de Caim? Antes da gente entrar no texto, já vou pedir para você deixar um like no vídeo, se inscrever se não for inscrito e compartilhar com seus amigos. Deixe já o like agora, porque isso vai ajudar, né, no engajamento do vídeo e você não esquecer depois de fazê-lo, tá bom? Então vamos lá. Quem foi a esposa de Caim? O texto base que fala sobre isso está lá em Gênesis 4, versículo 16 e 17. Diz assim: Retirou-se, pois, Caim da presença do Senhor, habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque. E Caim edificou uma cidade, chamou o nome da cidade de Enoque, segundo o nome do seu filho. Então a narrativa de Gênesis 4 introduz Caim como o primogênito de Adão e Eva, que matou o seu irmão Abel. Após o assassinato, Caim foi condenado por Deus a vagar pela terra, temendo por sua vida devido à vingança dos outros. Ele se estabeleceu na terra de Nod, ao leste do Éden, onde conheceu a sua esposa. No entanto, a Bíblia não explica claramente de onde veio essa mulher, o que gera diversas especulações teológicas e debates. Então vamos explorar aqui as principais teorias, né? Então, o que as pessoas entendem aqui? Adão teve Caim e Abel, 2 filhos. E aí, de repente, Caim e Abel cresceu, e Caim matou Abel. Deus vai repreender Caim. Caim agora sai, né, andando sem rumo na terra, em uma terra de Nod, melhor dizendo, e ali ele conhece uma mulher. E a indagação das pessoas é: mas que mulher é essa? Adão e Eva não tinha apenas Caim e Abel? Ele não acabou de matar o irmão? Ele não ficou sozinho? Como pode ter acontecido isso? Então tem algumas explicações, algumas teorias, né, sobre o que pode ter acontecido. A primeira teoria é que a esposa de Caim era uma parente próxima. Então, de acordo com Gênesis 5:4, Adão e Eva tiveram outros filhos e filhas além de Caim. Vamos ver lá, Gênesis capítulo 5, versículo 4. Versículo 4. Depois que gerou Sete, Adão viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas. E viveu ao todo 930 anos e morreu, tá? Então eu já entendo por aqui que Adão teve outros filhos e filhas além de Caim e Abel. Assim, a interpretação mais aceita é que a esposa de Caim era sua irmã ou seria sua sobrinha. Isso é o mais lógico que pode ter acontecido, né? A narrativa do que acontece no início do mundo, ela é muito resumida, tá? É muito resumida. Então, às vezes, entre um versículo e outro, você vai ver aqui um gap de anos acontecendo. Então, não quer dizer que Caim matou Abel, e assim que Caim matou Abel, no outro dia Caim já vai para a terra de Nod e já conhece alguém ali e casa, como se já fossem todos adolescentes e não tivesse mais ninguém. Isso pode ter passado muitos anos. Eu não tenho informação de quantos anos tinha Caim e Abel
quando Caim mata seu irmão. O que eu posso inferir, a princípio aqui, mas também não 100%, é que primeiro veio Caim, Abel e depois Sete. Foram os três que veio primeiro, né? Eu posso acreditar, de acordo com Gênesis 5:4, de que provavelmente antes de Sete só tinha Caim e Abel. Até aí é um ponto passivo, né? Só que depois que Caim, que Sete nasce, diz que Adão tem filhos e filhas. Então o texto não me fala com quantos anos Caim matou Abel, e o texto não me fala quando aconteceu o casamento de Caim. Então, na narrativa bíblica do começo da humanidade, isso pode ter passado muitos anos, dado que as pessoas naquela época viviam 900 anos, 930 anos. Então, logo, Caim, ele pode ter matado Abel, demorado para se casar, que é o que com certeza aconteceu, e nesse período nasceu os filhos de Adão e Eva. Esses filhos se relacionaram entre si e tiveram mais filhos. Então, com certeza, Caim, ele casou ou com a sua irmã, ou com uma irmã sua, filha de Adão e Eva, ou com um parente vindo, de repente, da linhagem de Sete também, tá? Mas muito mais provavelmente com uma irmã dele. Bom, então a teoria mais aceita é essa. Com certeza foi isso que aconteceu. Aí, de repente, a dificuldade que pode entrar aí é a questão de casamento entre parentes, mas eu já vou explicar isso para você. Então, no contexto da época, o casamento entre parentes próximos não era moralmente ou biologicamente problemático, considerando que a humanidade estava no início da história e a corrupção genética ainda era mínima. Então, moralmente falando, não tem problema relacionamento entre irmãos. Concorda? Moralmente falando, não tem problema. O problema é genético. Nessa época, não havia esse problema genético. Por quê? Porque a humanidade ela precisava se desenvolver a partir do relacionamento entre parentes, entre irmãos. Uma vez que não havia outras pessoas. Né? Então, essa linha que nós temos hoje, moral, entre relacionamento entre parentes, não havia naquele momento, porque era necessário para que a humanidade ela fosse acontecer. Tá certo? Tem outras teorias também, né, que eu não acredito, mas vou passar para você aqui para você saber que tem. Então, alguns sugerem que poderia haver outros grupos humanos criados por Deus fora da narrativa de Adão e Eva. Para essa hipótese, carece de respaldo bíblico correto. Então, Gênesis 3:20 afirma que Eva é a mãe de todos os viventes, sugerindo que toda a humanidade descende de Adão e Eva, o que enfraquece a ideia de que outros grupos pré-existiram. Então, tem pessoas que colocam outros humanos ali em Gênesis 1, entre o versículo 1 e 2, onde diz que a terra é sem forma e vazia, e depois o Espírito de Deus ele começa a dar forma para a terra. Muitos nessa teoria entendem que a terra foi criada perfeita, com outros humanos, e depois alguma coisa aconteceu aqui que levou a terra sem forma e vazia, um caos. E que esses humanos que ficaram aqui acabaram virando demônios, né? Chamada de teoria da brecha. Então muitos colocam outros seres humanos ali. Mas, segundo Gênesis 3:20, essa teoria não é bíblica. Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria mãe de toda a humanidade. Toda a humanidade. Né? E hoje tem, inclusive, um estudo falando sobre a Eva mitocondrial, que é um estudo feito nas mulheres, e que eles descobriram que todas as mulheres elas descendiam de um único parente, de uma única pessoa que deu origem a todas as mulheres do mundo, tá bom? Então essa argumentação ela não é plausível. Outra possibilidade é que os eventos de Gênesis 4 não seguem uma ordem
estritamente cronológica. Caim poderia já estar casado antes de matar Abel, e sua esposa teria migrado com ele para a terra de Nod. Mas também não é claro, pelo que nós lemos aqui, em Gênesis 5, né? Gênesis 5, tá assim, Gênesis 5, 4 diz assim, depois que gerou Sete, Adão viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas. Provavelmente esse texto não disse também, mas dá a entender que os outros filhos vieram depois de Sete, e Sete só nasceu depois da morte de Caim, de Abel. Sete nasceu como um substituto de Abel, tá certo? Então provavelmente essa narrativa aqui também não vai se encaixar. Bom, esse é o entendimento que nós temos sobre a esposa de Caim, né? Eu espero que tenha ficado bem claro para você. Se você analisar por esse lado, você vai ver que não tem muita dúvida sobre o que realmente aconteceu aqui, tá bom? Se você tiver algum amigo que tenha essa dificuldade, essa dúvida, passe o vídeo para ele, compartilhe com ele, que vai ser de grande bênção também. Deus te abençoe, fique com Deus e até o nosso próximo encontro.